Bem, obrigado ao palestrante, obrigado ao Rui. E o nosso próximo palestrante é o Manuel Botelho, da empresa de informática e informação do município de Belo Horizonte. Obrigado. Melhor? Sim. Controle. Controle. Passar mais. Frente para trás de laser. Tá bom. Ah, entendi. Boa tarde a todos. Meu nome é Ronoel Botelho Júnior. E pelo que eu andei sondando aqui, meu perfil é bem diferente da maioria das pessoas aqui. Eu sou graduado em Ciência da Computação e pós-graduado em Geoprocessamento. Mas eu trabalho com geotecnologia, soluções em geotecnologias e no desenvolvimento de informações geográficas desde a minha graduação. Hoje eu trabalho na Prodabel, no programa Geoprocessamento Corporativo. E fui convidado para dar essa palestra sobre geotecnologias na Prefeitura de Belo Horizonte, a experiência Prodabel. Mas por que a Prodabel e não uma outra área da Prefeitura? Não funcionou não. O PDF não está funcionando. Tá. Deu? Certo. Então, a Prodabel, ela é a empresa de informática e informação da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela é responsável pelo desenvolvimento de sistemas no suporte a secretarias para aquisição de sistemas, na implantação de novas tecnologias e no suporte dessas tecnologias pelo data center da Prefeitura, que são armazenar todos os dados e hospedar os sistemas. E a Prodabel, ela também, diferente da maioria das outras prefeituras, que ela é responsável pelo cadastro técnico municipal. Como essa palestra aqui é para passar a experiência que os grandes municípios da região sudeste tiveram em relação à geotecnologia, eu fui ver a história da Prodabel em relação à geotecnologia. Identifiquei várias fases que a prefeitura passou em relação à geotecnologia. Essas fases, a consolidação do uso do SIG, a popularização do SIG na prefeitura, a centralização dos dados geográficos e a fase que nos encontramos hoje, que é a gestão integrada dos dados espaciais e da geotecnologia. Há mais de 20 anos, a Prodabel já trabalha com geotecnologia. Mas, quando foi fazer a aquisição do SIG, não adianta você ter o SIG se você não possui os dados. Então, foi dada uma ação coordenada para a aquisição desse SIG. Em 89, foi feito o levantamento aerofotogramétrico. Em 90, foi dado início à restituição. Só em 91 que foi feito a licitação para o SIG. E em 92 já foi implantado o SIG e dado início ao desenvolvimento de aplicações. O grande pontapé inicial para a consolidação do SIG na Prefeitura de Belo Horizonte foi o georreferenciamento da base de endereços. Por que isso foi tão importante? A base de endereços ela já serve como referência para a produção de vários outros dados. E na Prefeitura já haviam várias bases que eram relacionadas ao endereço. Então, se você tinha ali escolas com um endereço,
E tinha o endereço georreferenciado, aquela escola já estava automaticamente georreferenciada. Então, em 93, quando foi lançado os endereços de Belo Horizonte, já foram mais de 475 mil endereços de portas que haviam sido georreferenciados na prefeitura. Uma aplicação que teve grande repercussão na época foi o cadastro escolar. Lançado em 93, não era mais necessário, com as escolas georreferenciadas e sabendo onde que esses alunos se encontravam, já foi feita automaticamente a matrícula desses alunos na escola de melhor acesso a eles. Então, desde 93, Belo Horizonte não possui mais filas de cadastro de alunos nas escolas. Esse slide eu coloquei aqui para enfatizar a importância na época também que a Prodabel fez em relação a convênios com outras empresas. A Prodabel possuía o conhecimento técnico, o domínio sobre a tecnologia de sistema de informação geográfica, e as outras empresas possuíam informações que ajudavam na redução de custos para levantamento desses dados. Então, esse convênio foi muito produtivo para ambas as empresas, né, para a prefeitura e para outra empresa, porque você teve a produção de dados de bases georreferenciadas com um custo muito menor. Mas nessa época, o ambiente ainda era o mainframe. Né? Era um hardware muito caro e você precisava de estações de trabalho para trabalhar com as aplicações. Essas estações também eram muito caras. Se eu não me engano, na prefeitura, na época, foi comprado apenas 4 estações de trabalho, que estavam distribuídas em alguma secretaria, inclusive a estação para desenvolvimento do SIG. Então, poucas áreas foram realmente beneficiadas com isso. Né? Algumas aplicações que foram criadas pela equipe de desenvolvimento eram executadas em ambiente de desenvolvimento e o resultado que era entregue para a secretaria. Então, com a chegada do microcomputador, veio a popularização do SIG, né? Também com as aplicações SIG Desktop. Várias áreas da prefeitura agora passaram a ter acesso ao SIG. Essas áreas também poderiam escolher qual SIG utilizar. Já havia no mercado várias tecnologias, várias empresas fornecendo o SIG. Ela escolhia o SIG que melhor atendia às necessidades da área, da secretaria. E muito importante também é que a Prodabel já tinha ali pronto toda a base, os dados básicos do município. Então, o cliente, o usuário de SIG, e a Prodabel pegava aquele dado, então a Prodabel também disponibilizou um ambiente para download desses dados. E teve uma massificação do uso do SIG, então vários produtos foram gerados na época, como a incidência de dengue por setor censitário, ajudava a direcionar os recursos da prefeitura para combate ao mosquito. Os distritos de coleta de resíduos também e o roteiro de coletas, né, tornou muito mais eficiente a coleta de lixo em Belo Horizonte. Mas também havia problemas com essa tecnologia. E o problema que mais se destacou foi a redundância e replicação dos dados geográficos da prefeitura. Às vezes era muito mais fácil buscar um dado com o meu colega de trabalho do que ir à Prodabel ou requisitar a Prodabel para acesso àquele dado. O que acontecia é que muitas vezes, além de ter esse dado replicado em várias máquinas, esse dado não era atualizado e às vezes sofria modificações por acidente, por desconhecimento da pessoa que utilizava aquele dado. Então, muitas vezes a pessoa que ia gerar uma nova análise usava um dado já desatualizado ou incorreto. Também havia a perda de dados, né, como estava armazenado na máquina local do usuário, esses dados estavam sujeitos a perda.
Foi aí que deu início, então, à nova fase da geotecnologia na prefeitura, foi com o suporte do banco de dados ao objeto espacial. Passou a ser política da Prodabel, né, da prefeitura, de todo o dado básico do município estar disponível e estar armazenado dentro de um banco de dados espacial. Então, agora, a partir desse momento, com o seu SIG desktop, você acessaria a uma base centralizada, tendo um dado sempre atualizado. Não mais armazenaria esse dado em sua máquina. Com a centralização do dado no banco, também foi possível inserir na rotina de trabalho o sistema de informação geográfica na rotina de trabalho da Secretaria da Prefeitura, pois permitia com que vários usuários passassem a trabalhar simultaneamente em cima do mesmo dado. Porque antes desse dado ser centralizado, o que acontecia? Você fosse trabalhar em cima de uma base, você fazia uma alteração, o outro usuário trabalhava em cima dessa mesma base, fazia uma outra alteração. E depois, para juntar isso, qual o dado mais atual? Com a centralização do dado, a gente resolveu esse problema. Um exemplo da macro e micro drenagem, a edição do dado sendo feita através de uma aplicação desktop. E depois surgiu ainda as aplicações web. Nesse caso aí, também da macro e micro drenagem, sendo visualizada agora na web. Então, o dado era editado na aplicação desktop e acessível a muito mais usuários numa aplicação web. Um exemplo, o croquis plano altimétrico, através de um levantamento a laser, que o dado estava armazenado no banco, e a informação do lote do cadastro técnico, era projetado esse dado em 2D e 3D. Esse dado, então, é cruzado com a informação do IPTU, e se houver e o sistema verifica se há alguma inconsistência em relação a esses dados, né, alguma divergência em relação a esses dados. Se tiver alguma divergência, o fiscal é acionado para verificar qual que é o problema. E aí, também, né, os problemas que essa fase tinha, nós não conseguimos resolver totalmente o problema de redundância e replicação dos dados geográficos, porque apesar desse dado agora estar no banco, mas o acesso ao banco é complicado. Você precisa dar para cada usuário criar uma permissão para ele nas tabelas que aquele usuário tem permissão, né, em determinadas tabelas. Então, o Prodabel hoje, a Prefeitura de Belo Horizonte hoje, se eu não me engano, tem 500 funcionários que trabalham diariamente com dados geográficos, e você dá acesso a todos esses funcionários, criar uma permissão no banco para todos esses funcionários, é complicado de gerenciar isso também. O acesso do SIG desktop diretamente ao banco também gera problemas de segurança. O dado, havia pouca integração com sistemas corporativos, o dado era armazenado no banco de forma a atender aquela aplicação desktop. Então, tinha um problema que cada aplicação desktop exigia uma estrutura especial para o dado no banco, né, para poder ver o dado do banco. A falta de normas e padrões na geração da informação geográfica. Você tinha informação geográfica ali, mas não estava no padrão que te atendia, né? E a falta de gestão integrada dos dados geográficos corporativos. Será que a prefeitura tem esses dados? Né? Eu não sabia, às vezes, uma outra área que não divulgou esses dados, não tinha como eu saber esses dados. Então, gerava também um problema, teve já problema de que uma secretaria da prefeitura contratou o levantamento de dados, enquanto a outra secretaria, também não sabendo dessa ação, fez a contratação do levantamento do mesmo dado. Isso é uma perda de recursos muito grande, né? Foi então que surgiu o programa Geoprocessamento Corporativo, que deu início a uma nova fase, a fase de gestão integrada dos dados espaciais e da geotecnologia na prefeitura.
programa de geoprocessamento corporativo foi criado na Prodabel, com apoio da Secretaria de Governo e do prefeito. O principal objetivo dele foi atender aquelas 3 questões. Se já temos a informação geográfica, para não termos que produzi-la novamente, né, e qual a qualidade dessa informação geográfica eu posso utilizar na análise que eu quero fazer, esses dados que existem, serve para a minha análise? Eu vou obter o resultado que eu espero? E como conseguir essa informação? Então, tem o dado, tem a qualidade que me atende, e agora, como que eu posso fazer para acessar esse dado? Qual a política? Esse dado é público? Não é? Como que eu faço para ter acesso a esse dado? Ele está disponível aonde? Quem que é o dono desse dado? Então, o Programa de Geoprocessamento Corporativo, ele propôs uma IDE, a IDE municipal, e todo usuário da prefeitura ou do município teria um portal de informações geoespaciais que ele poderia acessar. Nesse portal, ele encontraria as informações geográficas ali, elas seguiriam padrões, políticas de acesso e normas que eram aprovados por um grupo gestor. Todos esses dados estão catalogados, têm seus metadados catalogados, onde você tem informação de que dado é esse, a origem desse dado, a qualidade desse dado, quem que é o responsável por esse dado. E esse dado só seria acessível através de serviços. Então, qualquer aplicação ou usuário agora poderia acessar esse dado através de outros serviços. Apenas o sistema que dá manutenção no dado tem permissão de acesso direto ao dado no banco. Nessa arquitetura, a gente também já prevê a comunicação com a transferência de informações com a INDE, né, no catálogo de metadados. Então, mas antes mesmo da criação do programa de geoprocessamento corporativo, a Prodabel propôs uma modelagem de dados geoespacial. Foi o padrão OMTG. Por que é importante essa modelagem? Ela é uma forma de criar uma comunicação entre o dono de quem conhece o dado com o especialista em TI que vai desenvolver o sistema e criar a estrutura para armazenamento desse dado. Por exemplo, você conhece o dado e quer falar para o analista deixar documentado que aquele dado deve ser armazenado como um polígono. Por exemplo, o município deve ser armazenado como um polígono e não como um ponto no mapa. E também você pode explicitar que alguns relacionamentos geográficos, fazer um entendimento semântico desse dado. Por exemplo, todo bairro ele deve estar dentro de um município. Você criando um geógrafo que não entende nada de desenvolvimento, ele criando uma modelagem conceitual, né, o OMTG, o analista ele vai passar a entender totalmente desse dado e saber como estruturar esse dado no seu sistema e quais informações é possível atender com esse dado, sem gerar nenhuma análise inconsistente. Mas aí, no programa Geoprocessamento Corporativo, nós percebemos que a gente tinha que integrar a informação geográfica, o desenvolvimento de sistemas, de modo natural no ambiente de desenvolvimento da Prodabel. De forma que desenvolvedores que não são especialistas na área de geoprocessamento possam trabalhar naturalmente com o desenvolvimento de sistema de informação geográfica, na modelagem e no armazenamento dele, sem que seja necessário a intervenção de um outro analista e colocando dentro do seu ambiente de trabalho. Então, a gente decidiu customizar a ferramenta de modelagem padrão da Prodabel. A ferramenta do Enterprise Architect, ela é capaz de transformar um modelo em código. Então,
Agora, na Prodabel, você modela o dado geográfico e essa ferramenta já faz a conversão automática para criar a estrutura no banco de dados. Então, aqui a gente já tinha resolvido o problema de modelagem do dado, mas e o problema de desenvolvimento do sistema de informação geográfica? E o acesso também aos dados, né? Como que deveriam ser feitos esses acessos, resolver o problema de acesso diretamente ao banco? Que forma melhor de disponibilizar o dado hoje do que na nuvem, como já foi citado em várias palestras aqui. Então, decidimos que todo o acesso a dados da prefeitura hoje será feito através de serviços. Mas para isso a gente precisaria criar uma infraestrutura que suportasse todos esses acessos e armazenamento desses dados, né? Então, criamos o BHMAP. O BHMAP, ele é uma integração de vários serviços geográficos da prefeitura. E a partir desse momento, toda aplicação web, mobile e desktop iria acessar esses dados através do BHMAP e não mais diretamente ao banco de dados. Toda essa infraestrutura por baixo do BHMAP, todos esses serviços, os que não são desenvolvidos pela própria equipe do programa Geoprocessamento Corporativo, são tecnologias open source. Mas por que nós optamos pela tecnologia open source? Todo mundo sabe a dificuldade que tem em fazer a aquisição de licenças numa prefeitura. Como nós tínhamos uma equipe capacitada, nós optamos por utilizar essas tecnologias, assim a gente conseguiu escalar, ter a replicação de vários serviços em várias, tendo alta disponibilidade, sem ter que fazer a aquisição de novas licenças. Um exemplo de camada já disponível no BHMAP. O BHMAP hoje já tem várias camadas disponíveis. Essa aqui é a camada básica do BHMAP, que serve como plano de fundo e como ambiente de trabalho para os sistemas. Tem as ruas, quadras, áreas verdes, lagoas. As regionais, como tem Vitória, Belo Horizonte também é dividido em regionais, subdivisão de regionais, os bairros, lotes e a ortofoto também do município. Então, você já tem disponível no BHMAP todas essas camadas e mais várias outras. Nós também não queremos disponibilizar somente o dado nu e cru. O que a gente quer é disponibilizar informação geográfica, né? Então, agregamos informação a esse dado. Temos o IQVU, a tipologia de ocupação, que é como que é ocupado, que tipo de atividade que é utilizada naquele lote, né? Uso e cobertura do solo. Todo ano a Prodabel pega uma imagem de satélite e faz a classificação do uso do solo, para a gente identificar também quais as alterações que estão tendo no município. O zonamento adipouso. Então, o acesso ao BHMAP ele pode ser feito de qualquer aplicação SIG desktop moderna. Mapinfo, GVSIG, QuantoGIS, ArcGIS, qualquer outra aplicação moderna é capaz de conectar ao BHMAP. Por quê? A gente segue os padrões da OGC. A OGC para quem não sabe, é um consórcio internacional de várias empresas que visam a interoperabilidade do dado espacial. Ou seja, que um dado possa ser compartilhado em várias aplicações. Uma aplicação que produz um dado, a outra aplicação também consegue ler desse dado. Um exemplo do QuantoGIS, utilizando o mapa básico de Belo Horizonte, consumindo aquele mesmo mapa que está disponível no BHMAP. Então, agora, o que faltou para a gente foi introduzir de forma natural no desenvolvimento
sistema de informação geográfica. O sistema de informação geográfica, a grande complexidade dele vem da infraestrutura, o que difere ele de um sistema de informação alfanumérico. Ele exige uma infraestrutura muito mais complexa. E na prefeitura eram iniciativas isoladas para aquisição de sistemas de informação geográfica. Então, o que vinha é um fornecedor trazendo uma tecnologia que tinha aquele grande custo de implantação com uma infraestrutura, uma outra área comprava de um outro fornecedor, aí depois recaía sobre a responsabilidade da Prodabel a hospedagem e manutenção desses sistemas. Mas, como já foi dito aqui nas palestras anteriores, a gente precisa de uma padronização. É impossível uma empresa absorver todas essas tecnologias e conseguir dar manutenção nesses sistemas. Foi então que criamos uma API, chamando a API do BHMAP, né, que utiliza a infraestrutura que já criamos lá do BHMAP. Essa API, ela integra todos aqueles serviços de forma simples. Então é possível para um desenvolvedor, chamando uma simples função lá dessa nossa API, introduzir um mapa, interagir com esse mapa em sua aplicação. A gente tem também a escalabilidade, porque já tem toda a nossa infraestrutura lá que foi pensada em escalabilidade, e a manutenibilidade, que é a capacidade da gente dar manutenção, que é uma tecnologia que a gente domina, e o grande sacada do BHMAP também foi separar o desenvolvimento da aplicação, do negócio, né, da aplicação, da parte de mapa, da integração com esse, do manuseio dessa informação geográfica nessa aplicação. Um exemplo de aplicação mobile utilizando a API do BHMAP, essa aplicação que ela faz uma integração com o serviço web já existente na prefeitura, que é o Serviço de Atendimento ao Cidadão. E o que nós agregamos mais? Quando a gente trouxe essa aplicação para o dispositivo móvel, a gente agregou a informação da localização. Agora, quando um cidadão vai solicitar um serviço, ele pode marcar no mapa o local exato onde que aquele serviço deve ser atendido. E também tem integração com um outro serviço, né, que é disponível no BHMAP, que é o geocoding, a busca por endereço. Então, no momento que ele clica ali, já é buscado automaticamente qual o endereço que está aquela solicitação. Um outro exemplo de uso do BHMAP é um visualizador de dados. Aqui nós podemos visualizar todos os dados que já estão publicados, né, no BHMAP. Temos umas funções básicas de demonstração de a legenda daquele mapa, a busca por endereço. Você pode ligar e desligar a camada, adicionar uma nova camada ao mapa, trocar o mapa de fundo ali, ortofoto, a base vetorial. Mas para exemplificar o potencial que temos do BHMAP. Um outro exemplo de aplicação utilizada que passou a integrar o BHMAP foi o orçamento participativo. O interessante do BHMAP é que várias aplicações já existentes estão passando a integrar com o BHMAP, melhorando a precisão da sua informação. Temos também os pontos de ônibus, que são marcados no mapa, também já busca o endereço desse ponto de ônibus. A gestão dos bens imóveis, a rede ótica de Belo Horizonte. Finalizando aqui, temos o Geoportal, do programa Geoprocessamento Corporativo, que é onde a gente dissemina os dados, as informações geográficas e as geotecnologias. Hoje disponível para os funcionários da prefeitura e, posteriormente, nós vamos abrir para a população. A do Geoportal você consegue acesso ao catálogo de dados espaciais, onde você pode pesquisar por qualquer informação geográfica da prefeitura. Todo dado que é catalogado aqui fala tem um metadado preenchido, né? Qual que é a origem desse dado, qual a qualidade. Então,
E alguns desses dados estão disponíveis no BHMap. Então, quando você acessa um serviço do BHMap, você tem certeza que esse dado já passou por um crivo de qualidade, né? Aqui o exemplo da primeira página web que disponibilizou o BHMap é o portal de gestão compartilhada. Foi uma iniciativa para transparência da gestão, né, municipal. Ele tem vários dados, mapas, estatísticas, e o BHMap, né, que utiliza para a visualização dos equipamentos públicos. Vocês podem acessar ele, gestãocompartilhada.tbh.gov.br. Então, as considerações finais, que as novas tecnologias resolvem problemas antigos, mas nos mostram novos problemas. Não adianta só você adquirir a tecnologia mais moderna. Sempre problemas novos, essa tecnologia sempre vai te mostrar problemas novos. Parece com aquela frase, né, que quando você tem todas as respostas da vida, vem a vida e muda todas as perguntas. Então, que medidas adotar para conseguir contornar esses problemas, né? Então, vem da governança, da gestão. E um desafio que temos hoje, eu acredito que um dos maiores desafios da área de geo hoje é como o ambiente sofre constantes alterações, como você conseguir manter essa base atualizada, sempre atualizada. Teve aquela aplicação mobile, né, que é uma tímida assim, para colaboração da população, onde a população o tempo todo está ali te ajudando a fiscalizar a cidade. Mas eu já vi iniciativas também muito mais ousadas, como em Portugal, onde eles introduziram uma disciplina de geo, onde incentivava os alunos a georreferenciar o local onde esse aluno conhecia bem. Então, você estava incentivando a população ali a colaborar com a atualização do seu dado. Isso é uma forma, talvez, de certo, a gente resolver um desses grandes desafios. Então, espero ter cumprido meu objetivo, passando para as prefeituras os principais pontos durante a nossa história com geotecnologia, que tenha respondido algumas perguntas aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Bem, obrigado, Manuel. A gente vai